Quando você deixa de interagir ou relacionar com as pessoas, de duas uma, ou você passa a julgá-las ou a temê-las. Hoje o nosso assunto é fobia social versus timidez. Você sabe qual que é a diferença? Bom, pessoal, hoje quero até pedir desculpa porque eu fiquei 2 semanas sem colocar vídeo aqui no canal. O motivo? Bom, eu fiquei um tanto quanto apreensivo por falar nesse tema, porém eu preferi falar e em frente, enfrentar esse meu medo de falar sobre esse tema. E acho que a mensagem desse canal é de enfrentar esses medos, enfrentar essas coisas que nos traz dificuldades no dia a dia. Então, quero dizer para vocês que hoje eu tenho uma colinha aqui, tá? Então, às vezes eu vou dar uma baixadinha na cabeça para falar sobre esse tema, é porque é uma colinha que eu fiz, eu embasei bastante, procurei alguns artigos para falar sobre fobia social, porque fobia social, ao contrário de timidez, já é uma doença mental. Então, é algo mais além do que a própria timidez, só para início de conversa. E eu quero dizer para vocês que o assunto que eu vou falar hoje, os principais aspectos da fobia social, eu embasei num artigo que chama Terapia Cognitivo-Comportamental da Fobia Social, que foi escrito pela Lígia, a Mireia, o Chilpe, o Felipe e o Fernando. Eu tá aqui a imagem, vocês estão observando a imagem aí, um print aí do começo desse artigo, porque ele é muito fácil de encontrar na internet. Você pode encontrá-lo, então ler ele aí por completo e entender um pouquinho o que é fobia social, se você acha que tem fobia social. Para começo de história, a fobia ela é marcada pelo exagero, né? O exagero, coisas que, por exemplo, não faz sentido se ter tanto medo de alguma coisa. O fóbico, ele tem um medo irracional, que no ponto de vista lógico, não teria por que ter medo dessas certas coisas, né? E uma certa aversão a seja a situações, a pessoas, a objetos. Os principais aspectos da fobia social. A primeira coisa de tudo, em primeiro lugar, que eu tinha falado, ela é considerada um problema de saúde mental. A gente já não está falando mais de comportamento, a gente está falando um problema de saúde mental, já é um problema de saúde, um problema grave. Segundo lugar, possui características incapacitantes. Dos medos mais comuns estão aí de ser humilhado, ridicularizado em situações sociais, porque esses apresentam características como ansiedade extrema. Geralmente são pessoas que tremem bastante, que soam em excesso e são completamente desatentos. Pessoas que não conseguem manter a atenção em alguma coisa. O terceiro aspecto, a interação social se torna extremamente ameaçadora. Interagir com as pessoas é algo que causa pavor. Eu não quero interagir com as pessoas, eu tenho muito medo de interagir com as pessoas. E eles têm medos básicos, medo de comer em público, medo de escrever. E olha que interessante, esse medo de comer em público, a pessoa está comendo lá, ela não está preocupada, às vezes, no que ela está comendo. A fobia ela é tamanha que ela está pensando que tem alguém observando ela comendo, que essa pessoa vai vir falar para ela, às vezes, que ela está comendo errado, que vai vir, de alguma forma, ridicularizar ela pela forma que ela come. Para vocês terem noção do problema. Essa questão da esquiva com relação às pessoas, ela é muito forte. Ela vai tentar sempre evitar o contato físico, o contato visual, o contato com outras pessoas. Isso não fica apenas no âmbito do público, né, de quando ele vai sair para fora de casa, não. Isso fica também no âmbito de casa, dentro de casa. Ele não consegue se relacionar com o pai, com a mãe. É pessoas que se fizer uma mímica e alguém entender o que aquela mímica significa, ótimo, não vai nem se dar o trabalho de falar, sabe? É algo muito incapacitante na vida dessas pessoas. Cria-se o indivíduo com fobia, crenças. Ele pode começar a acreditar, por exemplo,
que será sempre rejeitado. Irão cometer erros que são incapazes, anormais e inferiores. A inferioridade, a incapacidade, a sensação de que ele é anormal, que ele não pertence a esse mundo, que ele é estranho, extremamente estranho e não se encaixa em nenhum aspecto. Todo mundo tem a sua particularidade, estranheza todo mundo tem. Só que o indivíduo fóbico, ele acha que ele não se encaixa em nenhum aspecto. Ele é estranho, ele não pertence a esse mundo e é algo que ele vai criando e vai impedindo ele de interagir com as pessoas e vai cada vez mais isolando, cada vez mais vivendo num mundo que já não é real. Não é real, eu falo assim, acabou o contato com a sociedade, ele se isola no mundo, e isso vai criando problemas, porque nós somos indivíduos muito sociáveis. O ser humano é um indivíduo social, um indivíduo que precisa estar sempre no âmbito social, ele precisa ter essas relações, né? Essas relações são extremamente importantes, até mesmo para desabafar. Um tipo de pessoa dessa, com a fobia social, desenvolver uma fobia, por exemplo, síndrome do pânico, desenvolver uma depressão, não é muito raro, porque são pessoas que não conseguem se socializar, conversar, se abrir, falar sobre os seus problemas. Quer dizer, ela não consegue nem manter um contato visual com algumas pessoas. Bom, aí, ó, quem chegou agora, tá vendo aí ele pela metade? Eu tô lendo aqui na folhinha, tá, gente? Não que eu né, que diria o outro, me agrade, me sinta super satisfeita de estar lendo Colinha, mas, como eu tinha falado, é um tema que eu gostaria, assim, de trazer algumas coisas mais relevantes e eu não consegui fazer um mapa mental de tudo isso. Porém, eu não desisti. Você tá entendendo? Eu acho que essa é a ideia. Às vezes você não vai conseguir fazer 100% na primeira vez, mas não desista, não desista. O caminho não é fácil, mudar não é fácil, porque o nosso... Gente, ficar no nosso, vamos dizer assim, lugar confortável é fácil, né? Só vou fazer uma diferenciação entre a fobia social e a timidez no final, e depois eu tenho algumas coisinhas para falar para vocês. Ó, a fobia social se distingue na timidez pela a intensidade, tá? Ela se distingue da timidez pela intensidade. No que sentido? A timidez, lembra que eu falei lá no começo, que é aquele estranhamento, aquela forma do nosso corpo se preparar para algo novo? Foi isso que eu falei para vocês, não foi? Só que a fobia social, ela é mais do que isso, né? Porque esse estranhamento, esse pavor, ele não acontece apenas em um momento específico, em momentos, às vezes, de interação social, ele acontece no âmbito inteiro, tá? Então, ao contrário da timidez, a fobia social é esse medo em todas as relações, inclusive nas relações do indivíduo com a própria família. É nesse sentido. Olha, a mensagem que eu quero passar é o seguinte: se você acredita que tem fobia social, às vezes se identificou com algum desses aspectos, antes de tudo, isso não é uma lei universal que eu falei aqui, tá? Isso são algumas características. Se você acredita que é fóbico e que precisa de ajuda, é sempre importante e extremamente necessário você procurar um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um terapeuta, alguém que pode te ajudar. Alguém que pode te auxiliar a conseguir ter mais relações com as pessoas, conseguir se relacionar com outros indivíduos e até mesmo na sua casa, se isso é algo que te incomoda, tá? E se isso é algo que te faz se sentir mal. A mensagem que eu quero passar aqui no finalzinho, esse vídeo ficou até grande, é o seguinte: tô falando de timidez aqui, eu tô falando sobre superação de timidez, na verdade trouxe mais coisas teóricas, mas a partir de agora os vídeos serão mais de dicas de como superar a timidez, de coisas a serem feitas, mas é o seguinte, as pessoas têm o direito de ter a sua individualidade, elas têm o direito de ser da forma que elas são, de quererem estar daquela forma. Eu falo em superação de timidez porque para mim não era normal e não me agradava não ter coragem de pedir um lanche sei lá, na lanchonete, não ter coragem de pedir uma carne no açougue. Isso para mim era extremamente desagradável, eu não queria ser assim. Eu não era assim, eu sentia que por dentro eu não era assim, mas eu não conseguia externar aquilo que eu era. Mudei bastante, não é fácil. Como eu falei, ficar na zona de conforto é muito difícil, é muito difícil. Agora, uma dica, para começar a nossa temporada de dica, uma dica para quem quer começar a perder a timidez,
é o seguinte, comece a conversar com as pessoas, puxar assunto, um bom dia, uma boa tarde, aí você vai conseguindo criar um laço. Porque as pessoas, o que elas querem é atenção, né? Às vezes você tem tanto medo de ser taxado, né? Ah, estão me julgando, vão achar estranho, mas todo mundo tem esse sentimento de querer ser atenção, de ter atenção e de ser importante para o outro. Então, a partir do momento que você começa a falar um bom dia, tudo bem com você, a ouvir o que aquela pessoa como aquela pessoa está naquele dia, você vai conseguindo se achegar às pessoas. Então, é um pequeno passinho que você pensa assim, ah, não vai fazer tanta diferença. Mas comece a fazer isso no seu dia a dia para ver se não vai ter diferença. Gente, beijo pra vocês. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe, mande sugestão, tá? A gente tá super aberto a criar vídeos aqui, conteúdos que possa proporcionar coisas melhores, mais agradáveis, que faça a vida ficar melhor e mais fluida, né? Mais uma vez, beijo no coração e até mais.